paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui é a sua irmã em Cristo, missionária Gilcélia Araújo, e esse é o nosso canal de oração. Povo de Deus, hoje é dia 20, né? Uma segunda-feira do mês de abril, graças a Deus por esse dia que o Senhor tem preparado para nós estarmos na presença dEle, adorando, sendo gratos a Ele, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, não é verdade? Bom, eu quero desde já agradecer a todos vocês que têm passado pelo canal e nem só passado, mas têm ficado também no canal juntamente conosco, dando asas à obra do Senhor através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, que é as redes sociais, como o YouTube, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que entraram. Eu percebi que muita gente entrou, que algumas se inscreveram. Glória a Deus. Então, eu quero te agradecer. E mais o Senhor ainda te agradecer. Por quê? Porque essa é uma obra de Deus, não é minha obra, não é da irmã Gilcélia, não é da missionária Gilcélia, é do Senhor essa obra, né? Porque cada pessoa que visualiza, cada pessoa que compartilha, cada pessoa que se inscreve, está dando força, está dando asas à obra do Senhor na terra, né? Então, não é nosso, não tem nada nosso aqui. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Amém, povo de Deus? Então, quero dizer que eu sou muito grato a você, que tem nos ajudado, que tem reforçado, dado consistência e asas para essa obra chegar às pessoas que precisam, que necessitam, né? Quanto mais, melhor. Tem muita gente de Deus, muita gente boa, né? Fazendo esse trabalho nas redes sociais. Ai, mas oxalá, né? Quem dera que toda a rede social fosse para esse intuito, para esse objetivo. Mas glória a Deus que tem preparado esse espaço para nós, não é verdade? Então eu agradeço a todos vocês de coração que têm e está nos ajudando muito nessa obra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Para não ficar só em minhas palavras e nem prolongar muito o vídeo, eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor para a nossa meditação nesse dia de hoje, né? Nessa segunda-feira, que está aqui, glória a Deus, e eu preciso pôr o óculos, porque senão eu não vejo nada de perto, que a minha dificuldade ela é de perto, glória a Deus. Povo de Deus, a palavra para nossa meditação, neste momento, ela se encontra aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, e como é uma leitura bastante extensa, vamos focar aqui somente um versículo, tá bom? Que é o versículo 29, tá? E nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém, né? Mical, filha de Saul, né, a primeira esposa de Davi, Mical, filha do primeiro rei Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, palavra linda, maravilhosa. Palavra, povo de Deus, que até requeria mais tempo, para nós podermos explanar ela como ela deveria ser explanada. Mas como o tempo aqui é curto, a gente resume, a gente abrevia
mas é o suficiente para que o Espírito Santo fale com cada um de nós através dela nesse dia de hoje. Veja bem, nós sabemos da história, o contexto todo nos diz que Davi, sabendo que a arca estava fora da cidade, né, estava fora de Jerusalém, por conta de outras pelejas, de outras situações, né, dos reis que antecederam ele, não ter procedido bem, mas ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor permitiu que a arca, que a presença dele fosse tirada do meio do seu povo, do meio da nação de Israel, né, em Jerusalém, a sua capital. Interessante aqui, o Espírito Santo já me dá uma revelação aqui. Em que sentido? Veja bem, a arca, ela foi tirada do meio do povo de Deus quando os reis procediam mal. Ou seja, você entendeu o que Deus já quer falar conosco aqui? É lindo porque a gente quer ser breve, né? A gente quer resumir, mas o Espírito Santo, ele dá a revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, olha que coisa tremenda. Por que a arca não estava em Jerusalém? Qual era o lugar dela? Onde ela deveria estar? Ela não teria que estar nas nações circunvizinhas, nas nações ímpias, pagãs. Ela não deveria estar lá. Ela deveria estar no meio do povo de Deus. Ela deveria estar em Israel, na sua cidade ali, Jerusalém. Mas por que ela não estava lá? Porque os reis procediam mal, faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, ele não fica. Olha que interessante. Oh, Jesus, muito obrigado, meu Deus. Já estou recebendo aqui a minha parte. Já estou recebendo aqui, povo de Deus. O Senhor, o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, ele não fica aonde está se procedendo mal aos olhos dele, aonde está se fazendo o que é contrário à presença, à vontade, aos preceitos, aos mandamentos, ao conserto dele. Então veja, quando os reis procediam mal, o Senhor então permitia que as nações pagãs, que os inimigos viessem e roubassem a arca. Era Deus que permitia, para que viesse disciplinar o seu povo, para que o seu povo viesse tomar aquilo como exemplo, para que o seu povo viesse se questionar. Ué, mas por que o Senhor Deus permitiu que os inimigos viessem e nos roubassem, nos tirassem a presença dele do nosso meio, do meio de nós, que somos povo dele? Então o intuito do Senhor permitir que os inimigos retirassem, roubassem a arca e levassem para suas cidades, para suas terras, nações pagãs, era no intuito de Israel se questionar, se perguntar, né? Mas às vezes a pessoa está tão obstinada no erro, às vezes a pessoa está tão atolada no erro, às vezes a pessoa está tão obcecada no erro que ela não para se questionar certas coisas. Ué, mas por que disso? Ué, mas por que daquilo? Ué, mas por que daquilo outro? Então ela acha que tudo acontece por acaso. Oh Deus, aleluias! Ela acha que tudo está acontecendo por acaso na vida dela, com os que estão em volta dela. Então ela não para pensar, para se questionar, aleluia, o porquê que Deus permitiu que a presença fosse retirada. Glória a Deus, fica aí essa revelação para nós já, através dessa palavra, glória a Jesus. Então vejamos bem, quando Davi ele começou a reinar, quando Davi ele tomou posse ali da cidade de Jerusalém e estabeleceu ali o seu reino, então Davi olhou e falou: não, agora é tempo, agora é momento, vamos preparar tudo, porque agora é tempo da gente fazer subir a arca do Senhor para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Saiu pela rebeldia do povo, saiu pela rebelião, saiu pela desobediência, pela obstinação do povo, o que era contrário à vontade de Deus. Mas agora é tempo de nós buscar. Então vai Davi ali com toda a sua comitiva buscar a arca, trazer de volta para a cidade, né, de Davi, para Jerusalém. E o interessante, eu quero focar aqui, Deus dá muitas revelações, mas eu quero focar aqui aonde nós lemos o versículo 29,
qual nos falou que quando Davi, ele estava vindo, ele estava à frente daquela comitiva, ele estava à frente daquela organização toda, daquela orquestra, né? Daquela festa, daquele, digamos assim, daquele evento sublime, né? Que era conduzir, trazer a arca do Senhor para a sua terra natal. Então, quando Mical, a mulher dele, né, a primeira esposa dele, a filha do rei Saul, quando Mical avistou ele lá da janela da sacada do seu quarto lá no palácio e viu toda aquela festa, todo aquele festejo, toda aquela comemoração, toda aquela alegria, né? Então, o que acontece? A Bíblia nos diz que quando ela viu Davi vestido só no roupão, né? Digamos assim, uma túnica de linho fino, quem sabe até transparente, que para aquela época, uma veste assim, era como se a pessoa tivesse na sua nudez. Era como se a pessoa tivesse despida, tivesse nua. Então a palavra nos diz que quando ela olhou e viu ele naquele estado, todo à vontade, né? Todo se expondo ali, a Bíblia diz que ela o desprezou no seu coração. Ou seja, ela fez um pré-julgamento, ela julgou ele. Ou seja, ela desprezou ele. Então, por que ela desprezou ele? Porque a visão dela era completamente materialista. A visão dela estava voltada em uma cerimônia, algo que viesse chamar a atenção dos reis que estavam ali aguardando a chegada da arca de Davi, dos príncipes, dos magistrados, né? Vamos dizer assim, da elite, vamos dizer assim, da sociedade da época. Os olhos dela estavam focados nessas coisas, né? Nessas exaltações, nessas glórias terrenas. Então, quando ela viu aquela situação, ela falou: nossa, o rei entrando na cidade dessa maneira, e os reis que estão aqui, e a elite que está aqui, e todo o povo que eu convidei, e todos que estão aqui aguardando a chegada do rei com a arca, vai ver o rei despido. Que vergonha, que coisa feia, que desmoralização para um rei, porque a visão dela não estava na mesma visão que Davi. Qual era a visão de Davi? Para não se importar com aquilo, para não estar nem aí o que os outros iam pensar, ia dizer, ia achar dele. Qual era a visão dele? A de adoração. A visão dele era de adorador. Ele não queria saber se reis estava lá, se sociedade, se elite, se ricos, se altos nomes, altas patentes. Ele não queria saber quem estava lá. Ele estava feliz porque ele havia cumprido um propósito no seu coração concernente a obra de Deus, concernente a agradar a Deus. Então a visão dele era essa, era de humilhação, era de alegria, era de gratidão, era de obrigado Senhor, porque o Senhor voltou conosco, o Senhor achou graça, nós já achamos graça aos olhos do Senhor, e o Senhor veio conosco, porque nós sabemos que foi Deus que permitiu que a arca voltasse de novo para Jerusalém, porque senão Deus não permitiria, né? Então ele estava grato, porque se o Senhor permitiu que a arca viesse, então o Senhor estaria o quê? Aprovando o seu reinado, o Senhor estaria aprovando a sua atitude, o Senhor aprovou a sua atitude, então ele estava feliz por isso. O Senhor aprovou tanto que está conosco, está vindo conosco, o Senhor está subindo conosco. Então a visão dele foi de adorar, só que a dela foi de murmurar. A dela foi de desprezar, porque ela não estava no mesmo espírito que ele. Olha como é interessante isso, povo de Deus. É que eu estou sendo bem breve aqui, mas isso dá uma mensagem linda. Dá uma mensagem de 1 hora. Olha que lindo isso. Olha, ela não estava no mesmo espírito que ele. E é um perigo. É um perigo quando a pessoa não está no mesmo espírito que a gente, não está na mesma visão com a gente, não está no mesmo propósito com a gente, não está caminhando na mesma direção com a gente. É um perigo. Mas veja,
Então, a Bíblia nos diz que ela olhou da janela, né? Agora vamos aqui na janela. Que coisa interessante, né? A janela. A Bíblia diz que ela olhou da janela. Oh, aleluia! Vai uma revelação para nós aqui, através da palavra do Senhor, que é verdadeira, é fiel e infalível. Quantos não têm nos olhado e nos julgado pela janela? Quantos não têm? Quantos não têm te olhado pela janela? Não sei que janela, mas pela janela tem te olhado, tem te observado, tem te criticado, tem te apontado, tem te caluniado, te defamado, ou no mínimo ajudado alguém a fazer isso, né? Alguém que não está na mesma visão, que não está no mesmo espírito, que não está no mesmo propósito, Quantos não têm olhado e têm julgado, mas não tem problema não, enquanto eles estão na janela da sacada do palácio, olhando e fofocando, tem um maior que está numa janela, bem mais alta e maior, olhando para aqueles que estão olhando para a gente, e só apontando o dedo. Aí Deus está olhando na janela bem mais alta, bem mais acima e dizendo: tu estás olhando ele, tu estás olhando ela, estás julgando, mas eu também estou te vendo, eu também estou te julgando, eu também estou te olhando. Aleluias! Oh, glória a Deus! Então, povo de Deus, a palavra para nós nesse dia de hoje é: não vamos olhar para as janelas. Oh, Ramanai, nem calamassurianda, Ramanai assou. Eita Deus, que coisa linda, Jesus! Que revelação maravilhosa! Povo de Deus, não olhe para as janelas. Deixe quem quiser estar nas janelas. Problema de quem quiser estar nas janelas. Mas olhemos para o alvo. Tira o olho da janela. Eu acho que tem alguém ali. Eu acho que aquela janela ali abriu. Eu acho que aquela ali tem alguém. Tira o olho da janela. Esquece a janela. Esquece a janela, porque Deus está de olho em quem está na janela. Deus está de olho em quem está na janela. E o coração de Deus está em você, que não está de olho em quem está na janela, mas está de olho no alvo, está de olho no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Oh, glória a Deus! A minha e a tua vitória não depende de quem está na janela nos julgando, nos apontando, nos criticando, não. A minha e a tua vitória depende de Jesus. E a vitória é nossa, porque Ele já decretou e nós vamos tomar posse. Amém, povo de Deus? Que Deus assim continue falando nos corações, que o Espírito Santo traga o desenrolar da revelação no seu coração sobre essa palavra, porque é profunda, é linda. Tem muitas lições para a gente tirar da atitude de Mical. Muitas. Como tem muitas lições para a gente tirar da vida de Davi. Tem muitas também. Veja que Davi, um rei, uma autoridade, hoje seria como quem? Hoje seria como o presidente da República. Veja bem, está numa comitiva daquela, né? Sendo conduzido ali numa cerimônia tão sublime, tão sagrada, tão importante como aquela, e não olhar para ninguém, tirar as pompas, tirar os apetrechos, tirar a coroa, tirar a veste real, tirar tudo, se despir do ouro, se despir de tudo, arrancar tudo e ficar como se fosse só com uma combinação. Ficar como se fosse só com uma camisola, uma túnica. Ó, coisa linda! Vamos nos despir, vamos nos humilhar, vamos descer, vamos buscar. Deixa quem quiser olhar da janela, problema. Tá perdendo tempo se estiver olhando da janela, porque poderia descer e vir bailar junto conosco, adorando e exaltando o nome daquele que é fiel. Oh, glória a Deus, aleluia! Vamos nessa, povo de Deus. Vamos adorar e tirar o olho de quem está na janela, porque Deus está olhando para quem está na janela. Amém, povo de Deus? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Continua conosco. É a obra de Deus
Não é nada meu aqui. Poderia até ser meu se eu estivesse aqui com um canal mostrando cosmético, né? Ou culinária, ou costura, enfim, que é bom e é útil, né? Nós aprendemos muito com eles, né? Mas não é meu, porque eu não estou pregando aqui nenhum produto meu. Esse produto não é meu, é do Senhor, tá bom? Então essa é uma obra do Senhor e que Deus nos abençoe em nome de Jesus e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.